Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 7ª lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é Estevão, um Marte avivado. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Convido para que vocês assistam o vídeo até o final, porque Estevão é um personagem muito importante para o avanço evangelístico no Novo Testamento, tá certo? Então vamos fazer aqui a leitura do texto áureo que o autor desse trimestre escolheu para essa 7ª lição, que nos diz assim a palavra de Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, Estevão é um clássico daquilo que a gente já vem trabalhando e construindo ao longo desse trimestre, ou seja, ele é um clássico ícone de alguém que convida o povo ao retorno às origens, tá certo, meus irmãos? Mas antes de a gente pormenorizar e expor os pontos da lição de hoje, vamos tentar contextualizar de forma histórica o ambiente a qual Estevão estava inserido. Bom, com o exílio de Israel para a Babilônia, os judeus foram espalhados por várias regiões, e não somente para a Babilônia, porque uma vez o Império Babilônico caindo, outros impérios se levantaram, como o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então os judeus acabaram ficando espalhados por todas as províncias desses impérios. Então existiam os hebreus, ou seja, os judeus que retornaram do exílio babilônio para Israel nos tempos de Esdras, mas alguns ficaram nas províncias desses impérios. E essa divisão geográfica entre os judeus ganhou algumas nomenclaturas, ou seja, os judeus que habitavam em Jerusalém, em Israel, na Galileia, na Judéia, eles eram chamados de hebreus, tá certo? Isso no período aqui do Novo Testamento. E esses judeus que estavam espalhados por outras regiões do Império Romano, eles eram chamados de judeus helenistas ou judeus gregos. Ou seja, ao invés de nas sinagogas desses judeus eles fazerem a leitura da Torá, da Taná, em hebraico, eles faziam a leitura da Septuaginta, ou seja, do Antigo Testamento traduzido para o grego. Então existiam essas nomenclaturas por conta dessa divisão geográfica que existia dos judeus na época do primeiro século. Então, ou seja, os judeus que habitavam ali no país de Israel eram chamados de hebreus. E os judeus que habitavam fora do Estado de Israel, ou seja, nas outras províncias romanas, eram conhecidos como judeus helenistas ou judeus gregos, tá certo? Então, os judeus que habitavam em Jerusalém, na Judéia, ou seja, na Galileia, no país de Israel, eles olhavam para esses judeus helenistas com um olhar um pouco pejorativo, um pouco discriminatório. E é justamente o que estava acontecendo aqui nos dias de Estevão. Ou seja, a igreja tinha acabado de nascer e esses judeus estavam negligenciando as mulheres
desses judeus gregos, ou seja, os judeus hebreus estavam negligenciando as mulheres desses judeus helenistas. Então isso começou a criar uma confusão no início da igreja. E esse assunto foi levado para os apóstolos, e os apóstolos deliberaram em instituir o diaconato para resolver esse problema. O que seria o diaconato? Homens que foram designados para solucionar essa negligência, provavelmente assistencial, que os judeus hebreus estavam cometendo para com as mulheres dos judeus helenistas ou gregos. Tá certo, meus irmãos? Então essa foi a solução proposta pelos apóstolos. Olha, vamos instituir o diaconato. A palavra diácono no grego, ou seja, no vernáculo grego, significa servo, escravo. Então, ou seja, aqueles que são destinados a servir. Mas logo mais a gente vai se debruçar, pormenorizar mais essa questão do diaconato. Então, até esse momento nós descrevemos o contexto histórico a qual Estevão estava inserido. Tá certo, meus irmãos? A gente pode ler isso justamente no livro de Atos, capítulo de número 6, nos primeiros versos. Vamos fazer a leitura aqui só para ilustrar, irmãos. Como se trata de uma aula, convém a gente ilustrar de forma didática, a confirmar a nossa afirmação. Então vamos fazer a leitura aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1, que nos diz assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Então, ou seja, esse trecho da palavra de Deus a qual nós fizemos a leitura ilustra isso que eu acabei de descrever, né, como contexto histórico em que Estevão estava inserido. Na qual Estevão estava inserido, melhor dizendo. Então, irmãos, vamos ver os requisitos para o diaconato, ou seja, para essa instituição do diaconato. Vamos ver os requisitos a qual eram pedidos para a instituição desse diaconato, para a solução desse problema. Bom, os requisitos eram boa reputação. Olha só, a pessoa tinha que ter boa reputação. Cheios do Espírito e também que esses homens fossem sábios, né? Que eles fossem sábios. Irmãos, olha, a gente já consegue fazer aqui uma aplicação prática. Já que o ministério do diaconato foi instituído para subsidiar essa questão de assistência social, nós já conseguimos observar que a gente não consegue exercer esse ministério de forma satisfatória e plena, ou seja, o amparo social, caso os homens que estão envolvidos nessa obra não sejam cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sábios. Então, ou seja, não é qualquer um que consegue lidar com questões de fraternidade. Tem que ser uma pessoa de fato mudada, transformada pelo Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Então a gente já consegue ver que o diaconato exercido hoje é muito diferente
do diaconato que foi instituído nos dias dos apóstolos. Né? A gente já consegue ver uma clara discrepância entre o diaconato exercido hoje e o diaconato exercido na época a qual ele foi instituído. Ou seja, os diáconos hoje não querem mais servir. Eles não querem estar dedicados ao serviço. Pelo contrário, o diaconato hoje parece que virou um status. A pessoa que é diácono, ela quer ser servida. Ela quer destaque, fama, honra. Não que a pessoa não possa declinar essas coisas para dispensar, melhor dizendo, essas coisas para um diácono ou para o ministério do diaconato, mas não foi esse o objetivo primordial para a instituição do diaconato no Novo Testamento. Pelo contrário, a própria palavra diácono já transmite a ideia desse ministério, ou seja, um ministério servil, um ministério de servos, de pessoas que servem, se seguir ao pé da letra, de escravos, de pessoas que estão para dar assistência social e, obviamente, ministerial para a Igreja de Cristo. Não fica restrito ao escopo somente social, mas também um diácono, ele tem prerrogativa para ministrar a Igreja de Cristo, ou seja, a palavra e etc. O ensino, enfim. A gente consegue observar isso em Estevão. Então, feita essa aplicação prática sobre a instituição histórica do diaconato e os requisitos que são solicitados para quem quer exercer esse ministério, a gente pode conferir isso na palavra de Deus, fazendo leitura dos versículos posteriores àqueles a qual a gente leu no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos fazer a leitura que nos diz assim, versículo de número 3. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, primeiro requisito, cheios do Espírito Santo, segundo requisito, e de sabedoria, a qual constituamos sobre este importante negócio. Então, irmãos, é necessário esses requisitos para um bom diácono, para um diácono escolhido segundo os preceitos bíblicos e não escolhido segundo conveniência política ministerial, tá certo? Mas por que os diáconos tinham que ter esse requisito, esses requisitos? Bom, fica claro naquilo que a gente está tentando expor ao longo desse trimestre, que é que um avivamento só pode, de fato, ser um avivamento quando ele traz o povo de Deus às origens. Ele traz vida de novo ao povo de Deus, porque o povo de Deus, nas suas origens, ele é dotado de vida, porque ele está seguindo os padrões a qual Deus deseja que esse povo siga, ou o seu povo siga. Contudo, ao longo do tempo, o povo de Deus vai deixando esses padrões, esses preceitos bíblicos, vai abandonando e vai perdendo a sua vida espiritual, vai perdendo o seu contato, a sua intimidade com Deus. Então é necessário um avivamento, ou seja, um retorno às origens, um retorno ao cumprimento desses princípios, desses padrões a qual deseja no seu povo e, consequentemente, o povo de Deus passa a ter vida novamente, a ter comunhão com Deus novamente. Então, os diáconos, eles tinham que estar dotados desses requisitos, dessas qualidades, porque essas qualidades são essenciais para o que Estevão
iria fazer no futuro, que era um convite ao avivamento. Ou seja, Estevão iria confrontar o sistema. Estevão iria demonstrar para o sistema religioso da época que eles estavam desviados, que eles precisavam retornar às origens. E para tal, Estevão precisava estar com essas qualidades. Assim como nós falamos anteriormente sobre a lição de Pedro. Tá certo, meus irmãos? Então é impossível ser um avivalista, ou seja, produzir um avivamento no povo de Deus, ser um instrumento para esse nascimento do avivamento no meio do povo de Deus, se a gente não tem essas qualidades, se a gente não é cheio do Espírito Santo, de boa reputação, com um arcabouço de sabedoria. Tá certo, meus irmãos? É necessário para poder enfrentar o sistema. Então vamos continuar aqui destacando os pontos, né, dessa lição. Então, ou seja, esses requisitos, eles são os mesmos dos requisitos que a gente vem trabalhando ao longo desse trimestre, que qualquer cristão deve ter para produzir um avivamento espiritual autêntico em nossos dias. Tá certo, irmãos? Mas Estevão confrontou o sistema? Com certeza. Estevão confrontou o sistema. Ou seja, não existe avivamento sem esse confronto. Tá certo, meus irmãos? Isso fica claro em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 9. Atos, capítulo de número 6, versículo de número 9, que nos diz assim. Vou até ler a partir do versículo de número 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Então, ou seja, Estevão aqui começou a confrontar aqueles mestres judaicos, aquele sistema corrompido judaico que estava em vigor na época. Eles não conseguiam contrapor Estevão, porque eles estavam errados. Estevão estava demonstrando com poder e graça que eles tinham deixado as origens e que eles precisavam retornar às origens. E o retorno às origens seria justamente aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador e seguindo os preceitos a qual Cristo orientou aos seus discípulos seguir. Seus discípulos seguirem, melhor dizendo. Então, irmãos, Estevão fez um confronto ao sistema. Então ele precisava de todas essas qualidades, de todos esses requisitos. Certo? Mas vamos continuar aqui expondo os nossos pontos. Mas como é que Estevão produziu esse confronto? Se vocês fizerem a leitura de Atos, capítulo de número 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, vocês vão ver que Estevão faz um discurso, uma retrospectiva da história de Israel, mostrando como foi a sua origem e o seu desenvolvimento ao longo da história. Ou seja, Estevão mostra que nas origens do povo de Israel, eles agradavam a Deus. Contudo, ao longo da história, eles foram praticando atos de rebeldia contra a vontade de Deus.
e começaram a desagradar a Deus. Então, que eles precisariam retornar essas origens, de quando Deus chamou os seus pais. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus chamou os patriarcas. Então, Estevão faz esse discurso de retrospectiva, de retorno às origens, apontando para Abraão e os patriarcas, falando, olha, era esse o padrão. E ao longo da história, a gente deixou. Então, precisamos retornar. Então, ou seja, de fato, Estevão faz um discurso de retorno às origens, de denúncia ao sistema corrupto, religioso que estava em vigor nos seus dias. Tá certo, meus irmãos? Não existe avivamento sem esse confronto. Hoje muitas pessoas buscam em oração e o caminho é esse, tem que ser em oração. Mas só permanecem em oração. Eles não buscam o Espírito Santo de Deus levantar eles como um instrumento de denúncia para com o sistema religioso que está em corrupção nos nossos dias atuais, como estava em corrupção nos dias de Estevão. Então, irmãos, é necessário a gente entender e seguir as rotas que o Novo Testamento nos apresenta para a gente fazer um avivamento em nossos dias. Lembrando que um avivamento é obra exclusiva de Deus. Mas para que aconteça um avivamento é necessário que esses ingredientes estejam presentes. Tá certo, irmãos? Eu não vou ler o discurso de Estevão aqui, porque é um discurso muito longo. Então eu convido para que vocês façam a leitura e percebam que Estevão faz esse confronto ao sistema religioso que estava em corrupção na sua época. E o discurso de Estevão foi implacável. Por que foi implacável? Porque ele utilizou as escrituras. Ele convidou os líderes religiosos da sua época a fazer um exame da Torá, da Taná, ou seja, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus. Irmãos, esse canal Evangelho Verdadeiro, ele busca trazer o verdadeiro significado da Palavra de Deus. Então, ou seja, não adianta eu dizer que Estevão fez isso ou fez aquilo e tentar se distanciar do que o texto nos apresenta sobre o que de fato Estevão fez nos seus dias. Estevão fez um confronto ao sistema. Ele fez um convite para que o povo retornasse às origens, parassem de resistir ao Espírito Santo, ao convite do Espírito Santo, para que eles retornassem às origens, de quando eles agradavam a Deus, ou seja, nos dias dos patriarcas. Então, ele faz esse discurso, esta retrospectiva, para mostrar para Israel. Então, irmãos, essa é a missão desse canal. Foi justamente o que Estevão fez, porque o seu discurso foi implacável, porque ele trouxe o verdadeiro significado do texto bíblico. Ele não fez rodeios, ele não fez aplicações genéricas. Pelo contrário, o que o texto estava dizendo foi o que ele expôs para os ouvintes da época. Por isso que o seu discurso foi implacável. Vamos fazer a leitura que demonstra que o seu discurso foi implacável, irretocável. Atos capítulo de número 6,
versículo de número 15. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, mesmo Estevão sendo acusado, caluniado por conta do seu confronto ao sistema, primeiro em pequena escala, como nós fizemos a leitura aqui do versículo de número 8, em diante, depois em grande escala, a partir do seu discurso mais amplo, no capítulo de número 7, Estevão faz um discurso que é irretocável, irrefutável. Quando a gente expõe a palavra de Deus como de fato ela é, ela não pode ser refutada, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Tá certo, meus amados? Mas vamos continuar. Por conta disso, irmãos, Jesus se colocou de pé com o discurso de Estevão. Olha só, irmãos, Jesus se colocou de pé com o discurso de Estevão. Vamos fazer a leitura para ilustrar Atos capítulo de número 7, versículo de número 54. Eu vou fazer a leitura e rapidamente eu faço uma aplicação em cima desse versículo bíblico. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Irmãos, Jesus se colocou de pé por conta do discurso de Estevão. Aqui vale a pena a gente fazer uma aplicação prática. Quem é que está de pé no nosso discurso, nas nossas pregações? Cristo ou a multidão? Será que o nosso discurso tem feito Cristo se colocar de pé e contemplar? Ou simplesmente o nosso discurso tem feito a multidão se colocar de pé, se colocar em euforia, em êxtase? Será que nós temos levado as multidões a um êxtase emocional por conta das nossas pregações? Ou nós estamos colocando Cristo de pé por conta das nossas pregações? Vale a pena a gente refletir sobre isso. É verdade, irmãos? A gente consegue ver que pregadores hoje conseguem colocar grandes auditórios de pé, em euforia, em entusiasmo. Mas será que eles conseguem, com essa mesma mensagem, colocar o Salvador, o cabeça da igreja, o Redentor, de pé também? Para contemplar essa mensagem? E o que é curioso é que o discurso que fez Jesus Cristo se colocar de pé, ou seja, o discurso que Estevão fez, e Jesus Cristo se colocou de pé, foi um discurso que fazia com que o povo fizesse uma reflexão de retorno às origens. É aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desse trimestre, irmãos. Tá certo?
O desfecho desse discurso de Estevão não poderia ser outro. Irmão Bruno, qual foi o desfecho? A morte. Irmãos, o fim do discipulado é a morte. Mas por que, irmão Bruno? Porque a essência do discipulado é o confronto ao sistema. Jesus confrontou o sistema e o sistema tentou penalizar Jesus Cristo. Pedro vai confrontar o sistema e o próprio Cristo diz que o sistema tentará apagar a Pedro. João Batista confrontou o sistema e teve a sua cabeça cortada. E agora Estevão confronta o sistema. E qual vai ser o desfecho? Vamos fazer a leitura. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 60. Vou até ler a partir do versículo de número 58. E expulsando-o da cidade, o apredejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apredejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, não coloque na conta deles esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Então, irmãos, qual foi o desfecho dessa tentativa de avivamento iniciada por Estevão? A morte. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ou seja, o primeiro mártir e não apóstolo da igreja. De fato, Estevão cumpriu a essência do chamado. Estevão cumpriu aquilo que Jesus espera dos seus discípulos, que é morrer por conta do seu testemunho. Irmão Bruno, mas Jesus espera isso dos seus discípulos? Ora, irmãos, Jesus falou que a gente seria as testemunhas dele. A palavra testemunha no grego está ligado a mártire, a martírio. Ou seja, testemunhar até a morte. Testemunhar de algo que a pessoa sabe até a morte. Ou seja, sustenta esse testemunho, essa confissão até a morte. E Jesus falou isso. Em outras palavras, quando utilizou esse verbo testemunha, que no grego significa mártire, martírio. Vamos fazer a leitura, irmãos, para compreender melhor? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui no grego significa mártire, ou seja, alguém que testemunha até o fim, até as últimas consequências, até mesmo que o custo desse testemunho seja a doação da sua própria vida. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Jesus nos chamou para sermos mártires. Mártires. E Jesus foi uma verdadeira testemunha. Jesus está nos convidando a fazer o que ele fez. Jesus foi uma testemunha. Ele está convidando para a gente ser uma testemunha. A gente já entendeu o que significa testemunha no grego, ou seja, mártir.
E Jesus foi uma testemunha. Ele foi a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Ele disse tudo aquilo que ele conhecia a respeito do Pai. E o custo desse seu testemunho foi a sua própria morte. Então Jesus é a verdadeira testemunha. Bom, Bruno, mas a palavra de Deus assegura isso? Assegura? Vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu nome nos lavou dos nossos pecados. Tá vendo? A fiel testemunha. A palavra testemunha aqui é a mesma da palavra testemunha que a gente leu aqui em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Então Jesus foi o verdadeiro mártir, aquele que morreu por conta do testemunho que ele deu. E ele está dizendo que nós somos as testemunhas dele. E Estevão cumpriu isso ao pé da letra. Será agora que eu e você teremos coragem de cumprir isso ao pé da letra? Mas, irmão Bruno, mas por que o testemunho a respeito de Cristo leva à morte? Porque o testemunho é justamente o que Estevão fez. O confronto ao sistema. Ou seja, o convite ao retorno às origens. E o sistema retalha dessa forma. Tá certo, meus irmãos? Então já quero deixar claro para os irmãos que não existe avivamento sem martírio. Não existe avivamento sem perseguição. Porque se a gente não confrontar o sistema não vai perseguir a gente. Não vai querer eliminar a gente. Mas quando a gente confronta o sistema e denuncia os seus erros e convida eles para eles retornarem às origens, aí o sistema começa a nos perseguir, começa a querer nos eliminar. E foi justamente o que aconteceu com a morte de Estevão. Aconteceu um grande avivamento em Jerusalém, porque até então os discípulos estavam contidos. Em Israel eles não estavam cumprindo o chamado evangelístico a qual Jesus Cristo fez para eles, que eram para eles serem testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Eles estavam presos entre Jerusalém e Samaria. Mas depois desse testemunho de Estevão, dessa pregação, desse convite ao avivamento, de fato, esse avivamento começou a acontecer, porque os discípulos começaram a serem perseguidos e começaram a serem espalhados por toda aquela região. Tá certo, meus irmãos? Então a igreja só vai experimentar um verdadeiro avivamento quando a igreja estiver preparada e consciente para entender que não existe avivamento sem perseguição. Enquanto a igreja quiser amizade com o Estado, quiser ter amizade com o Estado, melhor dizendo, quiser ter amizade com o mundo, quiser ter esse ambiente de pacificação, é óbvio que não haverá um avivamento autêntico, porque todo avivamento, tanto veterotestamentário como neotestamentário, como também na história da igreja, ou seja, na história do cristianismo, ocorreu através de uma grande perseguição, porque a igreja atacou o sistema, confrontou o sistema, convidou o sistema a voltar às origens, denunciou os seus erros, os seus abusos, os seus desvios, e por conta disso o sistema provocou e produziu uma grande perseguição aos cristãos, tá certo? Bom, Bruno, mas isso está registrado na palavra de Deus? Com certeza, irmãos. Vamos fazer a leitura agora do livro de Atos,
capítulo de número 8, que nos diz assim: também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Está vendo só, irmãos? Estão vendo só, irmãos? Enquanto a igreja quiser esse ambiente de calmaria, de sossego, de tranquilidade, de conveniência, de amizade e todos os adjetivos e substantivos que a gente possa utilizar aqui para tentar descrever desse relacionamento da igreja com o Estado e desse relacionamento da igreja com o mundo. Ah, irmão Bruno, então a igreja não tem que se relacionar com o Estado. A igreja tem que obedecer às autoridades naquilo que não entre em conflito com as suas regras de fé. Esse é o relacionamento que a igreja tem que ter com o Estado. Mas fazer amizade com o Estado, fazer amizade com o mundo, em troca de pacificação, em troca de eu não denunciar os abusos dessa sociedade, os abusos desse sistema, os desvios dessa geração contra a palavra e a perfeita vontade de Deus, mostrando que eles devem retornar às origens para voltarem a ter vida e agradarem a Deus. Enquanto eu estiver nesse comportamento, eu nunca vou experimentar. A nossa geração nunca irá experimentar, melhor dizendo, um avivamento autêntico, tá certo? Os avivamentos que são produzidos por Deus, eles produzem perseguições para os cristãos. Porque os cristãos enfrentam o sistema e o sistema faz o seu contra-ataque. Tá certo, meus irmãos? Então, as próximas aulas vão mostrar que a igreja, ao longo da sua história, precisou diversas vezes de ser avivada. E que esse avivamento foi justamente o confronto ao sistema religioso corrupto atual, a qual aquele grupo de cristãos estavam inseridos. E que foi justamente esse confronto que produziu o retorno às origens. Mas óbvio, esse retorno às origens foi colhido através de grandes lágrimas e de grandes perseguições para com o povo de Deus. Tá certo, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Compartilhe esse conteúdo e que Deus nos abençoe.